Boa noite a todos. Continuamos o nosso estudo do capítulo 37 do livro do Gênesis. É o começo da história de José, que vai até o final do livro. Terminamos o encontro passado falando, no versículo 3, Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandaram-lhe fazer uma túnica de várias cores. Um registro simples que denota provavelmente uma vestimenta muito comum daquela época, uma túnica de várias cores. A tradição da igreja viu aqui uma simbologia muito sugestiva, uma simbologia muito apropriada para a doutrina cristã. Permitam-me ler um texto do Sermão 93 de São Cesário, bispo de Arles, na Gália, atual França. Ele que viveu nos anos 470 ao ano 543. Reparem o que São Cesário diz sobre essa túnica de várias cores. Em sentido místico ou figurado, ou alegórico, José era uma figura antecipada do Senhor. Logo, se consideramos ao menos parcialmente a biografia de José, vemos com clareza que nele se mostra por adiantada a imagem do Senhor. Agora preste atenção. José teve uma túnica de diversas cores. E do Senhor Salvador nosso se sabe que tinha uma túnica de várias cores. A igreja reunida de gentes diversas, a qual tomou a maneira de vestir. Há também outra diferença de cor nesta túnica, ou seja, na igreja que Cristo recebeu, pois a igreja tem múltiplas graças variadas. Tem mártires, tem confessores, sacerdotes, ministros, virgens, tem viúvas, tem operários da justiça. Ainda que esta variedade da igreja não supõe variedade de cores, mas variedade de graças, pois com esta variedade de sua igreja, o Senhor e Salvador nosso resplandece com vestimenta preciosa e variada. José, vendido por seus irmãos, foi comprado pelos ismaelitas, e nosso Senhor, Salvador, vendido pelos judeus, foi comprado pelos gentios. Por último, os ismaelitas que compraram José levaram consigo diversos perfumes, para que aí se disse que os gentios que vinham à fé exalavam no mundo inteiro aromas diversos de justiça. Uma leitura, digamos assim, alegórica, muito sugestiva. Há também um texto bem breve que vou ler para vocês de São Cirilo de Alexandria, que viveu dos anos 412 a 444, Alexandria no Egito, todo mundo sabe. Vejam a interpretação que ele faz, muito parecida da interpretação cristã da túnica de diversas cores de José. No seu Inscrições sobre o Pentateuco, capítulo 6, versículo 4, ele diz: a túnica de múltiplas e variadas cores é para nós símbolo e figura da glória multiforme, com a qual se diz que Deus Pai revestiu seu Filho, feito semelhante a nós, graças à sua natureza humana. Então são as graças, as muitas graças que o Senhor concede no seio da igreja. Uma interpretação muito sugestiva. Vamos agora ao versículo 4, já começando o nosso encontro hoje. Seus irmãos, vendo que seu pai o preferia a eles, conceberam ódio contra ele e não podiam mais tratá-lo com bons modos. Reparem o motivo do ódio no versículo 4. Não é que o menino fizera algo contra eles. Somente porque o pai o preferia a eles.
Preferência não significa dizer que os outros são excluídos. Amor de predileção, nós já vimos no encontro passado, citando o texto, a frase do Senhor, seja na transfiguração, seja no batismo de Jesus. Qual foi a frase? Este é o meu filho muito amado, no qual eu deposito toda a minha afeição, ouvi-o. Ao fazer essa declaração de amor, o Pai não diz que nos odeia, que nos exclui, só diz que Ele é o Filho muito amado, só isso. O ódio do demônio para conosco é porque Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos odiados pelo diabo somente porque Deus nos ama, só isso. O ódio tem essa lógica estúpida, não admite que outra pessoa seja amada. Ele quer ser o centro de tudo, ele quer ser o único objeto do amor de Deus. No caso do demônio, óbvio, depois do pecado, ele não quer amor de Deus coisa nenhuma, porque ele se afastou do amor de Deus, ele odeia Deus, ele odeia o amor, apesar de sentir-se amado, de ser amado, mas ele não aceita a retribuição, e é nisso que consiste o inferno. Deus jamais deixa de amar a criatura, mesmo que a criatura se afaste dele. E a criatura se afastando dele, ela começa a experimentar o inferno. Muito bem. Portanto, é essa loucura. Conceberam ódio contra ele e não podiam mais tratá-lo com bons modos. Aqui nós temos, vamos pegar algumas expressões. Aqui nós temos refração, aqui nós temos rejeição, aqui nós temos bloqueio, aqui nós temos hostilidade, aqui nós temos tudo o que nós imaginarmos que comporta essa realidade horrorosa chamada ódio, que é insana, que é estúpida, que é assassina, e ponha adjetivos e substantivos aí. Versículo 5. Ora, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais. Dado que a explicação está no sonho, vamos direto aos versículos 6 e 7. Ouvi, disse-lhes ele, o sonho que tive. Estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele. Parece que aqui estamos diante de um menino, ou muito ingênuo, puro nas suas intenções, que não parou para refletir que esse sonho, mesmo tendo acontecido, mesmo sendo verdadeiro, há determinadas coisas que a gente deve pensar duas vezes antes de dizer para determinadas pessoas, porque a reação pode ser a pior possível. O que diz o Salmo 63, versículo 7, é um abismo o coração do homem. E às vezes, a verdade, quando dita, a reação em certos corações pode não ser muito boa, pode ser a pior possível. Eu não tenho elementos para dizer que aqui José revelou o sonho para se vangloriar, para se envaidecer, para se achar o tal. O texto não nos autoriza a dizer isso. Resta, portanto, outra alternativa. A alternativa de um menino puro, de um menino ingênuo, de um menino que não tem, como diríamos na linguagem de hoje, a malícia, e disse com toda naturalidade, com toda simplicidade, aquilo que ele experimentou no sonho. Aqui, pela primeira vez, aparece uma característica de toda a vida de José, a sua relação com os sonhos. José não somente vai sonhar muitas vezes, mas vai também interpretar os sonhos de outras pessoas. Quais são os sonhos mais famosos de quem José se fará intérprete? Do faraó. Vejam, dê uma olhadinha só rapidamente, nos capítulos 40 e 41 do livro do Gênesis, que vamos ver
nas próximas semanas. O faraó tem sonhos, ninguém consegue explicar. E José, que está passando 2 anos na cadeia, vai sair da cadeia exatamente porque na cadeia ele vai interpretar o sonho de um colega de prisão, que vai se soltar e vai dizer ao faraó: olha, na prisão tem uma pessoa que realmente interpreta sonhos. O faraó manda chamá-lo. E é aí que tem a guinada, a mudança de vida completa na vida de José. Muito bem, então, José e os sonhos. É a primeira pessoa, não que tenha um sonho, porque várias personagens já tiveram sonhos no passado. Quem lembra de Abimeleque? Abimeleque, Deus apareceu em sonhos a ele. Ele havia tentado dormir com a esposa de Abraão e Deus apareceu em sonhos a ele, etc. Então, José não é a primeira pessoa que vai sonhar, que vai ter sonhos premonitórios, mas é a primeira pessoa na Bíblia que vai ter o dom da interpretação dos sonhos. Aliás, os sonhos, Deus logo no começo, antes que existissem os profetas clássicos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, etc., essa era profética, ainda não estamos na era dos profetas, mas nesse período, Deus se revela aos profetas somente por meio de sonhos. Vamos dar uma olhada em Números, capítulo 12, versículo 6. Ouvi bem, disse ele, o que vou dizer. Se há entre vós um profeta, eu lhe aparecerei em visão. Eu, o Senhor, em sonho que lhe falarei. É claro que os profetas Isaías, Jeremias, todos esses que nós já tratamos, os profetas clássicos, os 4 profetas maiores, os 12 profetas menores, enfim, Deus também lhes fala não apenas em sonhos, mas essa é uma época posterior. Aqui, logo no começo, o caminho, o meio, o mecanismo para Deus falar para um profeta, ordinariamente, é em sonhos, somente em sonhos. Bom, o que é que José está profetizando? O que vai acontecer no Egito? Todos eles vão se prostrar diante dele, chorando, pedindo perdão, etc. E José vai ser o grande arrimo de toda a família. Manda buscar o pai, que pensa que o menino havia sido assassinado, descobre depois que o menino está vivo, né? E todos se prostram literalmente diante do menino. Talvez o menino nem soubesse do que ia acontecer tantos anos depois. Ele faz uma profecia. Ele simplesmente revela o que Deus comunicou a ele em sonhos. E basta. Muito bem. Isso no versículo 7. Pois bem, agora nós vamos ao capítulo 45, de 3 a 8, para ver o cumprimento dessa profecia do versículo 7. Olhem bem o versículo 7. Meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele. Quando essa profecia vai se cumprir? No capítulo 45, de 3 a 8. E disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai vive ainda. Mas não lhe puderam responder porque estavam pasmados de se encontrar diante dele. Aproximai-vos, disse-lhes ele, e eles aproximaram-se. E ele disse-lhes: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem tenhais remorsos de me ter vendido para ser conduzido aqui. É para vos conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós, porque eis já há 2 anos que a fome assola a terra, e haverá ainda 5 anos sem amanho nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós, para que subsista o resto de vossa raça na terra, e para vos conservar a vida por uma grande libertação. Não sois vós, pois, que me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo. Ele tornou-me como o pai do faraó, chefe de toda a sua casa e governador de todo o Egito. Pronto, é aqui que a profecia se cumpre. Então José não diz nada em vista de se vangloriar. E eu repito, aqui é uma opinião minha.
eu duvido que um garoto, um adolescente, que tendo sonhado, Deus tenha revelado para ele exatamente como essa profecia ia se cumprir. Ele só disse em cifra, ele só reproduziu a imagem que ele teve em sonhos. Versículo 8. Seus irmãos disseram-lhe: quererias porventura reinar sobre nós e tornar-te nosso Senhor? E odiaram-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. Bom, meu comentário bem pessoal, minha opinião bem pessoal, eu acredito que o menino não queria. Talvez o menino nem sabia o significado desses feixes, enfim. Ele não queria, mas os fatos posteriores acabariam revelando que a coisa tinha que ser dessa maneira. Deus havia determinado que assim aconteceria. Versículo 9. José teve ainda outro sonho, que contou aos seus irmãos. Tive, disse ele, ainda um sonho. O sol, a lua e 11 estrelas prostravam-se diante de mim. É óbvio, ou então pelo menos parece óbvio, que sabendo já dessa hostilidade, sabendo que no versículo 8 eles passaram a odiá-lo mais ainda por causa dos seus sonhos e suas palavras. Quem tem um pouco de malícia, evita contar mais algum sonho dessa natureza. Parece que estamos diante de um menino muito puro, de um menino que não tem malícia, que não tem maldade, e que diz com a maior naturalidade: quero crer eu, porque de fato eu não consigo enxergar um defeito nesse menino. Claro que ele teve suas fraquezas, mas até agora, e me parece que ao longo de toda a sua vida, e o episódio da esposa de Potifar revela que mesmo adulto, esse garoto tinha virtudes, tinha qualidades, tinha predicados, para resistir a um assédio sexual brutal de uma mulher perversa, leviana, com perdão da palavra, uma mulher perversa, não vou dizer outro adjetivo, e manter-se íntegro, e manter-se casto, e manter-se puro. Parece que estamos diante de um rapaz de grandíssimos predicados morais, de enormes virtudes. Bem, então ele diz esse outro sonho. Agora, nós vamos dar uma olhada nesse sol e nessa lua. Essas 11 estrelas, nós já sabemos no Antigo Testamento quem são. São seus irmãos. Já que estamos diante de 12 irmãos, 11 irmãos se prostram diante dele. Mas a pergunta é: e o sol e a lua? Parece, na interpretação do seu pai, o pai dele, o velho Jacó, já chamado Israel, que já se chamava Israel, interpretou o sol e a lua como se fossem o pai e a mãe do menino. Vamos ver o versículo 10. Ele contou isso ao seu pai e aos seus irmãos, mas foi repreendido por seu pai. Que significa, disse-lhe ele, este sonho que tiveste? Viremos porventura eu, tua mãe e teus irmãos a nos prostrar por terra diante de ti? O texto não diz que o pai ficou com ódio do filho, mas o pai repreendeu. Mas atenção, que é uma repreensão que quer entender. Não é uma repreensão que parece denotar que o pai está com raiva do filho, que está se vangloriando demais, que está se achando o tal. Lembrem-se que o menino é o filho amado, é o mais querido do velho pai, que, porém, diante de certas coisas não entende e quer compreender. Como Nossa Senhora, a primeira vez que ela fala na Bíblia: como se fará isso se eu não conheço homem algum? Vamos dar uma olhada na interpretação dada por Santo Ambrósio a esse versículo 9, um texto muito interessante. No seu livro sobre José, Santo Ambrósio, no capítulo 2, parágrafo 7, diz o seguinte: resplandeceu na criança, no menino, a graça divina,
uma vez que sonhou o que a ele lhe parecia uma visão, que quando estava colhendo gravetos com seus irmãos, o seu feixe, a sua vara, se levantou e se colocou em pé, e as varas dos seus irmãos, rodeando-a, a adoraram. Com essa visão, foi revelada a futura ressurreição do Senhor Jesus, ao que adoraram os 11 apóstolos, quando vieram a Jerusalém. E todos os santos, quando ressuscitarem, o adorarão, mostrando o fruto das boas obras, segundo está escrito: ao voltar, vem cantando, trazendo seus feixes. Aqui ele cita o Salmo 126, os que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Por isso, os irmãos, fazendo com suas próprias palavras a interpretação do sonho, ainda que não quisessem acreditá-lo por inveja, lhe responderam: acaso irás reinar sobre nós? Ou nos vais governar tu? Aquela visão se referia ao rei que havia de vir, ao qual todo homem adorará, dobrando os joelhos. Então, a interpretação de Santo Ambrósio, que projeta não para o Egito daqui a alguns anos, mas para o próprio Jesus Cristo. Então, ele enxerga nessas 11 estrelas que se prostram diante de José, os apóstolos, 11 que adoraram no domingo de Páscoa, porque Judas já não estava com eles, porque havia se suicidado, lembram disso? E José, aqui a imagem do próprio Jesus. Bem, no versículo 10 tem uma coisa curiosa: eu, tua mãe. Dei uma olhada em Gênesis 35, 19, portanto, antes desse evento, para vocês perceberem que Raquel já tinha morrido. Raquel já tinha morrido. Então, que mãe é esta? Vamos ver Gênesis 35, 19, a morte de Raquel. Raquel é a mãe de José, vocês sabem. Quem é o segundo filho de Raquel? Benjamim, exatamente. No capítulo 35, versículo 19, diz: Raquel expirou e foi sepultada no caminho de Éfrata, hoje Belém. Bom, ela morreu em trabalho de parto, nós sabemos, o parto é do qual nasceu Benjamim. Benjamim nasceu e ela morreu desse parto. Pois bem, então, porventura eu, tua mãe e teus irmãos, viremos a nos prostrar por terra diante de ti? Aqui há algumas possibilidades de explicação. A primeira é que esse texto teria sido escrito antes da morte de Raquel, ou pelo menos os fatos aqui narrados no capítulo 37 teriam acontecido antes da morte de Raquel, e a teoria das fontes, as 4 fontes, a javista, a eloísta, a deuteronomista e a sacerdotal, aquela coxa de retalhos, independente da época em que foram escritas. Então nós temos uma compilação, uma coxinha de retalhos. A outra explicação mais plausível, uma das explicações mais plausíveis, é que com a morte de Raquel, por assim dizer, a outra irmã dela assumiria, entre aspas, o papel da mãe. Lembrem-se que Raquel morreu, mas ficou Lia. Lia, então, teria substituído a irmã. Essa seria uma outra alternativa. Há outras também que não é o caso de você entrar agora em discussão. Muito bem, versículo 11, por favor. Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele. Outra tradução é ciúme, se não me engano, veja aí, Bíblia de Jerusalém, é ciúme. Ciúme, inveja, mas seu pai guardou a lembrança desse acontecimento. Seu pai guardou a lembrança desse acontecimento. Quem foi a personagem do Novo Testamento que guardava todas essas coisas no seu coração? Nossa Senhora. Então, guardar a lembrança desse acontecimento é meditar, é não esquecer aquilo, mas é refletir. Qual é o significado disso? O que é que isso tem a dizer? Que mistério se encontra
nessas palavras, nessa explicação, nessa descrição, nesse sonho, etc. Então, aqui nós já temos inveja, ódio e mais ódio ainda dos seus irmãos contra o menino. A coisa está chegando a um nível que eles vão chegar às vias de fato. Porque é óbvio que o ódio é assassino. Se não consegue matar com palavras, ele parte para as vias de fato, parte para as atitudes, e essa ocasião vai chegar. Já vimos, e repito aqui insistentemente, José é imagem de Jesus, que foi morto pelos seus irmãos judeus segundo a carne. Bem, versículo 12, por favor. Os irmãos de José foram apacentar os rebanhos de seu pai em Siquém. Quem lembra de Siquém? A Sicar do tempo de Jesus, o episódio da Samaritana. Adivinhem quantos quilômetros nós temos de Siquém para Hebrom, que é a terra onde mora Jacó, que é onde viveu Esaú, que é onde viveu Abraão. Hebrom está a cerca de 60 ou 70 quilômetros de Siquém. Vamos lá, por favor, ao mapa. Aqui está mais ou menos Hebrom. Aqui. Olhem Siquém onde está. Entre elas, Jerusalém. Daqui para aqui, nós temos uns 80 ou 90 quilômetros. O que significa que, reparem que Siquém foi o episódio do estupro de Dina e do massacre de toda a família de Siquém. Lembram disso? Muito bem. Ora, se os irmãos de José saíram daqui, se eles saíram daqui, vejam Hebrom, e foram para Siquém, atual Nablus. Jerusalém é aqui, Hebrom aqui, Nablus, Siquém é aqui. Isso significa que a situação, depois do massacre, já estava pacificada. Já não havia, digamos assim, hostilidade, raiva, desejo de briga, de luta, de guerra entre os filhos de Jacó, que cometeram o massacre, e quem escapou da tragédia do massacre que vivia aqui em Siquém. Muito bem. Siquém, volte para o texto. Siquém fica a mais ou menos 80 quilômetros de Hebrom, é o lugar do estupro de Dina, no capítulo 34, versículo 13. Israel disse a José: teus irmãos guardam os rebanhos em Siquém, vem, vou mandar-te a eles. Eis-me aqui, respondeu José. O menino está com o pai em Hebrom, é o querido de Jacó, é o caçula, entenda-se, caçula, Benjamim é mais novo ainda. Vá. Então vai ser uma viagem um pouco demorada, 80 quilômetros de Hebrom para Siquém. Versículo 13, era somente isso. Passe 14. Vai, pois, ver se tudo corre bem a teus irmãos e ao rebanho, e traze-me notícias deles. Enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. O menino vai sozinho. É a ocasião propícia, longe do pai, para que os irmãos que o odiavam aprontassem contra ele. Então, a 80 quilômetros da casa do velho pai. Ele manda o menino somente para saber como vão. É possível que o motivo para mandar pastorear os rebanhos tão longe seja uma questão de pecuária, de agricultura. Talvez a região da Samaria, mais fértil, com mais pastos, etc. Hoje, quem vai a Israel percebe que a Judeia, que é a parte do sul, tem um grande deserto. Hebrom não fica muito longe do Mar Morto. E o Mar Morto, o deserto de Engade, por ali, ao fundo, lá do outro lado, a Jordânia, é um deserto inóspito, não é? É possível que nessa época o pai, o velho Jacó, tenha compreendido. Olha, ele mesmo já passou por Siquém, quando ele voltou da terra de Padan Aram, quando passou muito tempo na casa de Labão.
Ele passou por Siquém e depois chegou até morar na casa na terra do seu avô Abraão e do seu pai Isaque. Pois bem, então, motivo, talvez melhores pastos, mais terra fértil, mais água, mais condições para o rebanho se alimentar. Vejam que coisa difícil, você deslocar um rebanho de 80 quilômetros para poder dar de comer e de beber. Bom, vamos lá. Versículo 15. Um homem encontrou-o errando pelo campo. Que buscas? Perguntou ele. Um homem. Alguns judeus piedosos chegaram a interpretar esse homem como se fosse um anjo. Enfim, não é preciso alegorizar tanto essa interpretação. Um homem o encontrou errando pelo campo. Aqui nós já temos o menino que parece que foi sozinho e não encontrava os seus irmãos. Mas por que não encontrava? Não encontrava porque eles estavam 17 quilômetros mais acima, mais ao norte de Siquém, numa comunidade chamada Dotaim. Vocês já estão percebendo aí no versículo 17, a informação do velho pai é que ele estava em Siquém. Dotaim fica a mais 17 quilômetros à frente. Não sabemos o motivo, porque eles estavam em outra cidade. Muito bem. Que buscas? Perguntou ele. Somente isso do versículo 15. Dotaim fica a 17 quilômetros ao norte de Siquém. Ela já vai aparecer no versículo 17. Responde o menino: busco meus irmãos. Respondeu ele: dize-me onde apacentam os rebanhos. Parece que se trata de uma pessoa, um morador local, alguém que podia dar essa informação. Se não fosse um morador local, não fazia sentido essa pergunta. Versículo 16, somente isso. Versículo 17. E o homem respondeu: partiram daqui, certamente Siquém, obviamente Siquém, e ouvi-os dizer: vamos a Dotaim. Partiu então José em busca dos seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. O que significa Dotaim? Dotaim significa em hebraico duas fontes ou festa dupla. Essa cidade aparece também no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 13. Aqui é uma forma sincopada, é uma forma resumida. Ao invés de Dotaim está Dotã. Dotã. Ide, disse o rei, e vede onde ele está, para que eu o mande prender. Disseram ao rei: ele está agora em Dotã. Dotã ou Dotaim é a mesma coisa. Voltemos para Gênesis 37. Agora a tragédia vai começar. Eles o viram de longe, antes que José se aproximasse, combinaram entre si como o haveriam de matar. É óbvio que José é a imagem de Jesus. Essa frase aparece quase que literalmente algumas vezes nos evangelhos, diante das muitas disputas dos adversários de Jesus com nosso Senhor, escribas, fariseus, doutores da lei. Diversas vezes eles começam a maquinar uma maneira para matar nosso Senhor. Isso recorre várias vezes nas narrativas dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Versículo 19. E disseram: eis o sonhador que chega. Vamos, matemo-lo e atiremo-lo numa cisterna. Diremos depois que uma fera o devorou, e então veremos de que lhe aproveitaram os seus sonhos. Bem, sonhador que chega no versículo 19 é um deboche que comenta um dom que Deus concedeu ao menino, que eles nunca aceitaram, por causa do qual eles nutriram não somente ódio, mas também inveja.
O plano é claríssimo, no versículo 20, é matá-lo e atirá-lo na cisterna. Esse é o plano inicial. Portanto, é colocar o corpo sem vida na cisterna. Está claro? Está claro? É homicídio mesmo. Claro que um vai intervir e vai conseguir mudar. Muito bem. O tal sonhador, eis o sonhador que chega, versículo 19, isso nos faz lembrar Mateus 13:57. Vamos ver. É um lamento de nosso Senhor Jesus Cristo na cidade de Nazaré, quando os seus conterrâneos ficaram furiosos, e não na narrativa de Mateus, mas na narrativa de Lucas. Eles arrastaram nosso Senhor para fora da cidade e queriam jogá-lo de um monte alto, e Jesus escapou deles. Lembram disso? Lembram disso? Então, esse episódio, Mateus 13:57, lembra um pouco essa tragédia que está para acontecer agora. Vamos ler juntos. E não sabiam o que dizer dele. Disse-lhes, porém, Jesus: é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. Família. Aqui estamos diante de irmãos que estão maquinando a morte de um irmão. E se aproxima o inocente, que vem com uma missão clara: meu pai pediu para saber como eles estão. Só isso. E não sabe o que lhe aguarda. Muito bem. Versículo 20. Vamos ao versículo 21. Ouvindo, porém, Rúben quis livrá-lo de suas mãos. Não lhe tiremos a vida, disse ele. Não derrameis sangue. Jogai-o naquela cisterna no deserto, mas não levanteis vossa mão contra ele. Pois Rúben pensava livrá-lo de suas mãos para o reconduzir ao pai. O detalhe, Rúben é o mais velho. O detalhe é que esse menino, no capítulo 35, versículo 22, cometeu um pecado grave. Ele dormiu com a escrava do seu pai, Bala. Israel soube e vai puni-lo no fim da vida. O menino, mau caráter, todavia, aqui revela uma virtude impressionante. Humanidade. Não derramar o sangue dele, não. Na verdade, ele não queria vender o menino para os mercadores que vão passar daqui a pouco. Ele queria salvar o menino. Reparem que Rúben era filho de quem? De Lia. Não era filho de Raquel, que já tinha morrido. Todavia, é meu irmão, porque é filho do meu pai. Entenderam que coisa bonita? Então ele vai tentar salvar a vida do menino. E não é que os seus irmãos vão concordar? E aqui revela um menino virtuoso, de bom senso. Impressionante como pessoas que têm péssimos defeitos, todavia têm virtudes tão bonitas. Na minha terra, qual é o ditado? Não há virtuoso que não tenha defeito, e não há defeituoso que não tenha virtude, não é? Impressionante, impressionante. Bem, Judá vai revelar também uma certa humanidade, um pouquinho mais para frente, porque vejam aqui, a proposta de Rúben não é vender o menino, é jogar o menino, quem sabe até eles iam embora, e depois Rúben voltaria para tirar o menino. Venha, ia levá-lo para o pai. Estaria ali vislumbrada uma certa discordância entre os irmãos? Teriam eles, os outros irmãos, porque não têm o direito de primogenitura, teriam eles mantido uma certa distância do mais velho? Teria o mais velho conseguido convencê-los exatamente porque era o mais velho? As respostas fiquem à vontade para vocês darem.
Vamos avançar. Quando José se aproximou de seus irmãos, eles os despojaram de sua túnica, daquela bela túnica de várias cores que trazia, e jogaram-no numa cisterna velha que não tinha água. Me parece uma coisa quase que sumária. O texto não diz se ele cumprimentou os meninos, nem vice-versa. A cena deve ter sido grotesca, a cena deve ter sido repugnante. José disse alguma coisa? Parece que disse, só que não está aqui no texto. Vamos ver o que foi que José pediu para eles, antes de ser jogado na cisterna, e provavelmente quando já estava na cisterna, um poço fundo que não tinha água, olha ali, versículo 24, vamos dar uma olhada no capítulo 42, versículo 21, eles vão à primeira viagem ao Egito, a sua terra está padecendo pela fome, pela sede, uma seca tremenda, escassez de víveres, e eles refletem, pensando que o irmão está morto, não é? Reparem a reflexão que eles fazem. Disseram uns aos outros: em verdade espiamos o crime cometido contra o nosso irmão, porque víamos a angústia de sua alma quando ele nos suplicava, e não o escutamos. Eis porque veio sobre nós essa desgraça. Pronto. Então imaginem naquela hora ele angustiado. Teriam todos eles chamado palavrões contra o menino? Teriam eles dado uma surra no menino? Teriam eles chamado impropério contra o menino? Todo tipo de insulto. 11 contra 1. 11 contra 1. E o menino suplicando. Que súplica foi essa? Não façam isso, me tirem daqui. Choro, lágrimas. De quem é que nós nos lembramos quando recordamos a história dramática de José? Jesus. A angústia de Jesus, a aflição de Jesus, o tormento experimentado por Jesus. No versículo 23, reparem, despojaram de sua túnica, daquela bela túnica de várias cores que trazia. Vamos de novo a Santo Ambrósio, a página 331, que temos um texto aqui muito bonito. Santo Ambrósio, no mesmo livro sobre José, capítulo 3, parágrafo 15, diz uma coisa bem bonita, pequena. Já naquele tempo, encontramos uma prefiguração clara da crucificação, porque ao ser despojado da túnica, ou seja, do corpo que havia assumido, ao mesmo tempo foi despojado da grande beleza de suas virtudes. Portanto, foi manchada de sangue sua túnica, ou seja, a carne, não sua natureza divina. Conseguiram arrebatar o vestido da carne, porém não a vida imortal. Aliás, quando Jesus chegou no Calvário, o que foi que os soldados fizeram com a túnica de Jesus? João 19, 23. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Está claro? Então, voltando para o versículo 23, quando José se aproximou de seus irmãos, eles o despojaram de sua túnica, daquela bela túnica de várias cores que trazia. O versículo 23 era isto. Versículo 24, e jogaram numa cisterna velha que não tinha água. Sem comentários. Lembrem-se que lá em Gênesis 42, 21, eles reconheceram que o menino angustiado clamava. Então, não foi uma cena em que o garoto reagiu calado, reagiu angustiado, reagiu apavorado. Além do constrangimento, do espanto de ter irmãos como adversários, a iminência da morte.
quando foi agarrado, certamente quando foi agredido e quando foi jogado. Ele não foi jogado, vamos descer você devagarzinho, tá bom aí, vamos com calma, bem gostoso. Nada, deve ter sido um empurrão mesmo. E o coitado quebrou a clavícula, quebrou alguma costela, saiu sangue, enfim. Quantos metros de altura essa cisterna? Não sabemos. Versículo 25. E sentando, detalhe. E sentando para comer, parece que Rúben não vai estar aí. Isso pelos versículos que vamos ver mais na frente. Muito bem. Eles se sentam para comer. Parece que nessa hora de se sentarem para comer, Rúben não está mais aí, e a gente vai ver por quê. E sentando-se para comer, eis que levantando os olhos, viram surgir no horizonte uma caravana de ismaelitas vinda de Galaade. Seus camelos estavam carregados de resina, de bálsamo e de ládano, que transportavam para o Egito. Vinham de Galaade. Galaade, nós já sabemos onde ela se encontra. Vocês lembram quando Labão foi ao encalço de Jacó e os dois se encontraram e lá celebraram a paz e erigiram um altar e Jacó colocou aquele lugar o nome de Galaade? Vamos a Gênesis 31, de 44 a 47. Jacó tomou uma pedra e erigiu em estela e disse aos seus parentes: trazei pedras, e tendo juntado muitas, fizeram um monte sobre o qual comeram. Labão chamou Iegar Saaduta e Jacó Galaade. Galaade significa o monte do testemunho. O monte do testemunho. Lembram desse local? Pois bem, e nós já vimos onde esse local qual é esse local. É ao sul do rio Jaboque. O rio Jaboque foi por onde Jacó passou antes de chegar a Siquém. É um rio afluente oriental do rio Jordão. Portanto, está no que hoje nós entendemos por Jordânia. Eles estavam passando de lá, de Galaade, em direção ao Egito, passando em Siquém. Bem, dei uma olhada, resina, bálsamo, ládano, são aromas usados para embalsamar cadáveres. Gênesis 43, versículo 11, vamos dar uma olhada. Se assim é, disse-lhes Israel, seu pai, tomai em vossas bagagens os melhores produtos da terra e levai-os como presente a esse homem, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, resina, ládano, nozes de pistácia e amêndoas. Bem, o bálsamo certamente foi aquele que o nardo utilizado por Maria em Betânia, a unção de Nosso Senhor, e certamente resina aromatizante, também usada para ungir os corpos. As mulheres, no dia da ressurreição de Nosso Senhor, levaram essas resinas. Bem, então, já falamos, seus camelos estavam carregados, eram comerciantes. Detalhe, veja que se fala de ismaelitas. Os ismaelitas são descendentes de quem? De Ismael. Filho de quem? De Abraão. Portanto, parentes que depois se tornaram inimigos, por favor, né? Mas parentes, tudo parentes. Agora, dê uma olhada que aqui eles são chamados de ismaelitas, mas no final do capítulo, versículo 36, os madianitas venderam-no a Potifar no Egito. Afinal de contas, Madian é um dos filhos de Abraão com Setura. Portanto, madianita
é filho de Abraão com a concubina. Ismaelita é filho de Abraão com Agar. Há contradição? Não, não há contradição. Uma das explicações seria que os ismaelitas depois venderam para os madianitas. E os madianitas é que venderam para Potifar, o eunuco, o oficial do faraó. Outra explicação é que madianitas se uniram com ismaelitas e tanto se chamavam, pela mistura, ou ismaelitas com madianitas, ou madianitas com ismaelitas. Outra explicação, nenhum problema. Bom, mas avancemos. Então Judá disse aos seus irmãos: que nos aproveita matar nosso irmão e ocultar o seu sangue. Alguém pode dizer: ah, mas que menino humano, mas que sentimento lindo. Lindo coisa nenhuma. Olha o que é que ele propõe: vinde e vendamo-lo aos ismaelitas, não levantemos nossas mãos contra ele, pois afinal é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram. O mau caráter quer dinheiro. Vendeu o irmão como mercadoria. Volte ao versículo 25, por favor. Que nos aproveita matar nosso irmão e ocultar o sangue. Ocultar o sangue. A mentalidade daquele tempo é que o sangue que não era ocultado clamava ao céu. O sangue tem uma voz, a voz que clama. Lembram do que o Senhor Deus disse para Caim quando matou Abel? O sangue do teu irmão clama. Lembram disso? Lembram? Estão lembrados? Gênesis capítulo 4, Gênesis 4:10. O Senhor disse-lhe: que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Então a mentalidade daquele tempo achava que o sangue que não fosse coberto por terra clamaria ao céu. Por favor, versículo 26. Que nos aproveita matar nosso irmão e ocultar o seu sangue. Ocultar o seu sangue. Vamos dar uma olhada em Ezequiel 24, de 6 a 8. Eis o que diz o Senhor Javé: ai da cidade sanguinária, panela enferrujada, de onde a ferrugem não pode ser tirada. Despeja bocado por bocado, sem tirar a sorte. Atenção, atenção. O sangue que derramou está ainda no meio dela. Ela o derramou sobre a rocha nua, e não na terra, para cobri-lo de poeira. Então, Judá aqui tem um duplo interesse de não ser punido por Deus, achando que o sangue, com sua voz, clamaria a Deus, eles seriam punidos, e aproveita para até ganhar um dinheirinho. Vamos vendê-lo. Judá, atenção, de cuja tribo veio quem? Jesus. Bem, na nossa linhagem, nos nossos ancestrais, tem mau caráter de toda a natureza. Vinde e vendamos, seus irmãos concordaram. Muito bem. Seus irmãos concordaram. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Essa frase é de José para os seus irmãos. Vejam que coração grande. Muitos anos se passaram e aqui ele diz com toda a pureza da sua alma, sem desejo de vingança. Repare o que é que ele diz. Ele dirá muitos anos depois do que Judá, mau caráter, disse, do que os outros disseram e fizeram. Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer, como acontece hoje, com que se conservasse a vida a um grande povo. Que coração grande esse menino, viu? É uma personagem que realmente, particularmente a mim, me fascina muito. Bem, chegamos ao versículo 27, já estamos com 1 hora de estudo. Vamos deixar para o próximo sábado, com a graça de Deus, onde vamos, se Deus quiser, terminar o capítulo 37 e começar
um capítulo muito curioso, o episódio de Judá e Tamar. Judá, esse menino que propôs vender o seu irmão por 20 ciclos, 20 moedas de prata, vamos ver o significado disso. E depois o capítulo 39, José na prisão, porque ele não cedeu aos caprichos de uma mulher depravada, a esposa de Potifar. Até o próximo sábado, boa noite.